Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos resolver questões de física dos vestibulares, tá bom? Então, se você está gostando desse conteúdo, se isso vai te ajudar, já me ajuda também, deixa um like e compartilha com as pessoas, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão, vou colocar aí na tela para vocês verem. Então, vamos lá. Então, vocês viram aí o enunciado? Vamos aqui ver, então, como que nós resolvemos essa questão. Veja bem, eu tinha um professor que falava que física, quando você desenha, você já entendeu, né? E é um conceito bem interessante. Por quê? Veja só, eu chamei as duas cidades, ele fala de cidade aí, né? Na verdade, ele fala de trecho, certo? Mas eu considerei entre dois pontos, né? Ponto A e o ponto B. Ele vai do ponto A até o ponto B, ok? E depois ele retorna do ponto B até o ponto A. E aí, a questão quer saber a velocidade escalar média desse móvel na ida e na volta, tá bom? Para a gente achar essa velocidade média, como é que nós vamos fazer? A gente sabe que a velocidade média, então, é o espaço percorrido dividido pelo tempo, ok? Só que é o seguinte, eu não tenho um espaço percorrido aqui. Então, veja só, se eu chamar esse trajeto de A até B de ΔS, se eu chamar ele de ΔS, né, chamar aqui ΔS, eu sei que o espaço percorrido por esse meu objeto foi quanto? Ora, foi ΔS na ida e ΔS na volta. Então, a minha velocidade média foi 2ΔS. E o tempo? O tempo vai ser o tempo 1, vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. O tempo 1 é o tempo da ida, o tempo 2 é o tempo da volta. Então, vou chamar o tempo 1 de ΔT1, mais o tempo 2, que é o da volta, de ΔT2. Bom, mas agora, olha só, eu tenho aqui uma expressão que só tem variáveis que eu não conheço, que é o ΔS, ΔT1 e ΔT2. Para resolvermos essa questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar uma variável em função da outra. E, achando uma variável em função da outra, eu consigo jogar aqui, todo mundo vai se cancelar, eu vou ser feliz e vou achar o resultado da minha questão. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui uma divisória, e aí eu vou colocar assim, ó, na ida. Na ida, o que acontece? O meu objeto, né, ele foi a 40 km por hora, ΔS, olha aqui, que é o tempo, que é o espaço de A até B, dividido pelo tempo 1. Então, se eu fizer o seguinte, se eu colocar o ΔT1 em função de ΔS, eu posso substituir aqui, ó. Então, vai ficar como? ΔT1 igual a ΔS dividido sobre 40. E eu já posso usar essa expressão aqui. A mesma coisa eu vou fazer na volta. Na volta, então, eu tenho 60 igual a ΔS, desculpa, dividido pelo ΔT2, que é o tempo 2, que eu chamei que é o tempo da volta. Então, o ΔT2 vai ser igual a ΔS dividido por 60. Com isso, eu tenho ΔT1 em função de ΔS e ΔT2 em função de ΔS. Eu posso jogar essas minhas duas variáveis aqui e aí eu vou achar então o valor da minha velocidade média, tá bom? Eu vou só apagar aqui o quadro para poder ficar mais organizado aqui. Então veja aqui, eu só arrumei aqui o quadro, ó. Então aqui eu tenho o meu valor de ΔT1 em função de ΔS e agora eu vou jogar essas minhas duas expressões algébricas aqui para poder achar a minha velocidade média. Então vamos lá, olha só. Então a minha velocidade média é que 2ΔS dividido por ΔT1, que é ΔS mais 40. Mais ΔT2, que é ΔS dividido por 60. ΔS 60 avos. Pronto. Agora eu tenho uma expressão, uma fração, né, algébrica, onde ΔS vai se cancelar e eu consigo achar a minha velocidade média na ida e na volta. Então, como é que vai ficar? Olha só, velocidade média vai ser igual a 2ΔS, fazendo aqui a soma de fração. Como é que eu posso fazer? Olha só, multiplico os denominadores, então 40 vezes 60 é quanto? 4 vezes 6, 24, acrescento os dois zeros. Eu faço
uma multiplicação cruzada. 60 vezes ΔS mais 40 vezes ΔS. Correto? E aí vai ficar como? Veja só. 2 ΔS dividido por 100 ΔS dividido por 2.400. E aí basta fazer então uma divisão de fração, né? Então como é que vai ficar? Então primeira dividido pelo inverso da segunda. E aí eu vou cancelar os meus ΔS. Cancelo 2 zeros com esses 2 zeros. 2 vezes 24, 48. Então 48 km por hora é a minha resposta da minha primeira questão. É a minha velocidade de ida e volta, 48 km por hora. Tá ok? Bem fácil, né? Acho aqui então os meus tempos em função de ΔS, aí eu consigo resolver minha questão. Tá bom? Vamos lá então para a próxima questão agora? Vamos lá. Olha só essa segunda questão, muito interessante. Achei ela demais quando eu olhei assim, eu falei, cara, eu preciso trazer essa questão lá para o meu canal. Então veja bem, a questão diz o seguinte, né, que tem uma agência do INSS, essa agência tem mais ou menos 100 metros de comprimento, onde tem 200 pessoas, e aí quando se abre o portão da agência, a porta da agência, as pessoas entram com uma velocidade de 1 metro por segundo em 30 segundos, tá bom? Então, veja só, vamos lá fazer a avaliação do que ele pede aí. No item A, o número de pessoas que entram na agência. Antes da gente fazer essa avaliação, vamos pensar no seguinte. Eu vou desenhar aqui alguns quadradinhos, e esses quadradinhos, eles vão dizer o seguinte. Eles são o espaço que cada pessoa ocupa nessa fila. Então, eu vou ter o meu quadradinho 1, meu quadradinho 2, o meu quadradinho 3, assim até o 200, né? Que é 200 que são 200 pessoas na fila, né? Gente pra caramba aí. E aí, o comprimento desse quadradinho eu vou chamar de ΔX, tá bom? Que é o espaço que a pessoa ocupa. Então, o que eu quero procurar aqui primeiramente? Eu quero procurar o espaço que uma pessoa ocupa dentro da fila. Como que é o raciocínio? Veja só. 200 vezes ΔX, que é um espaço que eu ocupo, são 200 vezes, e isso é igual a 100 metros, porque é o que a questão me fala, que essa fila tem mais ou menos 100 metros de comprimento. Então, o meu ΔX vai ser o quê? 100 dividido por 200, que vai ser igual a 0,5 metros. Correto? Então, o espaço que cada pessoa ocupa é igual a 0,5 metros. E aí, no item A, ele está pedindo o seguinte, para avaliar o número de pessoas que entram na fila. Ok. Então, vamos lá. O número de pessoas que entram na fila. E aí, ele diz o seguinte, ó. Ele diz que durante 30 segundos, as pessoas vão entrando e a fila vai andando com uma velocidade média de 1 metro por segundo. Então, a minha velocidade, né, minha velocidade média é 1 metro por segundo e o meu tempo é 30 segundos. Então, como que eu faço para calcular o espaço com que essa fila andou? Então, veja bem. Vamos lá, então, da fórmula, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Esses dois eu tenho, então a velocidade média é 1, ΔS eu quero descobrir, e o tempo é 30 segundos. Então, ΔS vai ser o quê? 1 vezes 30. 30 metros, ou seja, a fila diminuiu em 30 metros para dentro da agência. Só que ele quer saber a quantidade de pessoas que entraram na agência. Se eu sei que cada pessoa ocupa 0,5 metros e a fila diminuiu 30 metros, então eu faço 30 dividido por 0,5, que aí vai me dar, então, 60 pessoas entraram. 60 pessoas entraram dentro da fila, correto? Então, o espaço que a fila diminuiu foi 30. Eu pego esse espaço, divido pela quantidade de pessoas, pela quantidade de espaço que cada pessoa ocupa, e eu vou achar, então, a quantidade de pessoas. Então, 60 pessoas entraram na fila. Então, no nosso item A,
Ele pede para a gente avaliar, então são, vamos botar de outra cor, 60 pessoas entraram, correto? Vamos lá para o item B agora. Vou apagar aqui, vamos lá para o item B. No item B, ele quer saber a quantidade, ele quer saber o comprimento da fila que restou do lado de fora. Lá eu já tinha achado que a minha quantidade de pessoas que entraram foi em 60. Essas 60 pessoas ocuparam 30 metros. Então, se a fila tinha 100 metros, 100 menos 30 igual a 70 metros. Então, 70 metros é o tamanho, o comprimento da fila que ficou do lado de fora da agência. Ok? 70 metros. Certo? Muito bem. Vamos lá para passar para a nossa próxima e última questão. A última questão, como você vê no enunciado, diz o seguinte: uma partícula vai percorrer um espaço de acordo com essa função horária aqui. E aí ele quer saber então a velocidade escalar média da partícula, né? Então, fazendo uma comparação com a nossa equação a nossa equação, função horária do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT, eu percebo o seguinte, que a minha velocidade, ó, fazendo uma comparação, é o meu 5 metros por segundo. E como a minha velocidade ela é positiva, significa que o meu objeto está indo na direção da minha orientação positiva da trajetória. Se isso está acontecendo, o meu tipo de movimento ele é progressivo. Progressivo. Bem simples assim, aí nos dá gabarito a letra C. Ok? Espero que vocês tenham entendido bem esses 3 exemplos que eu trouxe, que eu pesquisei, achei que seriam válidos, né? São temas que exploram um certo raciocínio, eu achei bem legal. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima e um grande abraço.